Sabes que sexo é força, então, aplica o vigor que trazes, direcionando as energias para construir na terra a obra do Senhor. Deus não te imporia algo que não tivesse as condições de suportar. Aceita o celibato que te impuseram como um convite da vida ao equilíbrio das emoções em desalinho. Trazes, desde eras remotas, a concupiscência exacerbada corroendo-te a consciência. Que farei, Santo Padre? Não consigo pensar em outra coisa. Sufoco cada dia esse rio caudaloso que corre em mim, flame fervente, consumindo-me as entranhas, parecendo explodir como um portentoso e descontrolado vulcão. Meu filho, disse Simplício, cravando em mim os luminosos olhos de safira, o trabalho é ferramenta que deve ser utilizada de maneira hábil pelo homem. Aprende que as forças sexuais são como as águas do mar, não se pode lutar contra elas. Pelo contrário, obra a favor delas. Imperoso sabermos navegar sobre as vagas do oceano utilizando essa força da natureza em nosso favor. Dize, meu filho, quando te entregas aos prazeres desvairados e quando tens a tua sede saciada, sentes-te satisfeito e feliz? Não, Padre, muito pelo contrário. Invade-me uma onda de frustração, cobrança e autopunição que me perturba intensamente, enchendo-me de arrependimento. Sabes o que é isso, meu filho? E que mergulhas entre ondas de egoísmo e entregas-te, constantemente, a sensações físicas sem que o efetivo amor te conceda a bênção da fecundação da vida pela vida. Os homens ainda estamos construindo uma vida sexual abençoada pelo matrimônio e pelo lar, consagrando-nos a bênção da maternidade e paternidade. Na existência física somos chamados a contribuir com o Criador. Os que assumem compromisso com o casamento têm direito ao cultivo da vida sexual, mas, muitos se perdem porque são inábeis e recolherão, naturalmente, os problemas que surgirem do abuso desse aspecto sagrado. O ser, entregue a sensações, ainda demorará muito para libertar-se do desejo instintivo construindo a paz de consciência que lhe permitirá encontrar, antes do prazer, a responsabilidade, antes do instinto o respeito, antes da satisfação pessoal a felicidade do outro, a fim de que o verdadeiro amor, qual divino baixei, singre os mares das emoções sob o concurso de habilidoso timoneiro conduzindo a embarcação para as águas seguras da felicidade. Por isso, meu filho, nós os que aceitamos o celibato, temos de direcionar nossa nau sobre as correntes tumultuosas do desejo com habilidade. Espiritualmente, meu caro, os que adotam o celibato por egoísmo, certamente, não agradam a Deus. Mas aqueles que o praticam com o objetivo de se voltarem mais diretamente ao serviço de progresso da humanidade contentam o Criador. Todo sacrifício que conduz ao bem, sem nenhum laivo de egoísmo, eleva, sempre, o homem acima da matéria, libertando pelo espírito. Nossa Igreja adotou o celibatarismo como forma de controle e submissão dos seus fâmulos. Não nos permitindo aceitá-lo livremente, mas impondo-nos como norma, gera, entre aqueles que não estão maduros ainda para dominarem a si mesmos, os desvios que conheceis e que, infelizmente, marcam nossa Igreja. Dia chegará em que os ministros do Senhor poderão contrair matrimônio e suas mulheres abençoarão nossos templos com o serviço humanitário igualmente nobre. Os corações afetuosos, completando-se mutuamente coroados pela prática cristã, imprimirão novo rumo e nova era na Igreja dos Imperadores. Por ora, enquanto a renovação, por meio dos homens, não se faz, competem-nos a dignidade e a submissão, até que os anos promovam a reforma espiritual da instituição romana. Sabe que um recurso útil é não cultivarmos os pensamentos que nos chegam. São como ondas revoltas, mas que costumam desaparecer com a mesma intensidade que vieram. Se cultivares boas atitudes e te envolveres com o trabalho, ocupando tua mente com outras atividades dignas e benemerentes, encaminharás tuas forças, canalizando-as de tal maneira que poderás deixar, na terra, muitas obras em nome de Jesus. Evita a punição e trabalha incansavelmente. Em vez de macerar o corpo, interessa-te pelas dores alheias, sê um humanista.
Pois quando te esqueceres, valorizando os necessitados de toda a sorte, usarás tuas energias para fecundar o mundo de boas obras. Certamente, não será fácil, compreensivo que tenhas os teus momentos de fraqueza no campo das emoções, mas cuida para que as tuas debilidades não atravessem o limite dos teus pensamentos evitando, quanto puderes, os desregramentos físicos. Nossas palavras não endossam teus desvarios, elas compreendem tua alma como o pai compreende as quedas naturais dos filhos quando estão aprendendo a andar. Vigia somente para que estas questões não te machuquem em demasia, a fim de seres convocado pela vida para reparares os prejuízos causados a ti mesmo e a outrem. Recorda, filho meu, excursionamos por várias vidas a fim de que, em cada existência, progridamos, por isso, repete com um pitaco. Conhece-te a ti mesmo. Se a vida, porém, te conclamou essa experimentação, lembra-te de que outros passam por momentos piores que os teus. Rememora os cegos, os lunáticos, os coxos, os aleijados, os que de alguma forma necessitam vencer-se para vencerem no mundo. Não te torturas em demasia e entende que a misericórdia divina a todos acolhe. Deus não te vai punir por tuas emoções sexuais em desalinho, mas a vida te vai cobrar os desatinos de tuas aventuras no campo do sexo, exigindo-te dolorosa reparação. No mundo, todos seremos experimentados nessa área e não conhece o espírito que se tenha adiantado sem passar pelos mesmos impositivos e tormentos que o sexo, incompreendido, nos impõe, obrigando-nos ao autoconhecimento e à disciplina de nós mesmos. Como programação divina, à medida que o ser alcança a razão será convocado a pensar sobre os instintos que ainda o caracterizam, esforçando-se por elevá-los ao grau de força disciplinado e útil. É nesse momento que o homem aprende a navegar, erguendo a mezena da inteligência, dominando a força dos ventos, conquistando os mares, impondo raciocínios sobre os instintos, alcançando, finalmente, o equilíbrio. Vê, meu filho, tu não és apenas desejo, instinto. Não sintetizes tua vida nas sensações sexuais. A igreja a que horas servimos ainda aponta os relacionamentos dessa espécie como algo pecaminoso. Um dia saberemos entender o homem nas várias dimensões que o caracterizam e o sexo não mais nos escravizará e a religião ajudar-nos a nesse entendimento sem punir ou cobrar, impulsionando-nos no autoaperfeiçoamento. À medida que te esforçares no bem proceder, e quando ofereceres o teu equilíbrio à vida, a própria existência te concederá a oportunidade sublime de contribuires na obra de Deus, edificando um lar eminentemente cristão em que o sexo seja a vida em harmonia entre aqueles que se amam. Sugerimos o trabalho em prol de ti mesmo, ou que sejas íntegro e abandones a vida do sacerdócio, construindo uma família digna como todo homem probo. Melhor é arar a terra com suor e lágrimas, libertando-nos de amarras pretéritas e cumprir nossos propósitos do mundo, a escravizarmos-nos no prazer estéril. Tua mãe, continuou ele, permaneça em regiões maiores e periodicamente te vem visitar, mas, mesmo que neste momento ela estivesse conosco, teus olhos não poderiam enxergá-la. Constanza é a santa de tua vida e a semelhança de Mônica ora por ti diuturnamente com o mesmo desvelo que a genitora de Santo Agostinho clamava a Deus pela conversão do rebento. Como vês, meu filho, não estás desamparado, mas, se quiseres merecer a presença dos mensageiros do Senhor, sê meramente cristão. E antes que me permitisse abraçá-lo em gratidão, desapareceu, deixando em mim profundas marcas de paz. Pela manhã, acordei absolutamente curado. Nenhum sinal de febre ou da doença que me consumiam, somente a alegria do reencontro. Entretanto, com o dobrar dos dias, convenientemente, julguei fosse aquela experiência um delírio febril, nada mais. Nunca segui os conselhos de simplicidade, o que me conferiu amargos momentos dessa minha desventurada vida. Capítulo 18. Suicídio. Confesso, todos aqueles acontecimentos não me permitiam o raciocínio lógico e sádio. A morte de Albino e todos os impropérios que desferiu contra mim, recordando nosso passado, atingiram minha alma de maneira muito cruel.
Agora, cansado de hipocrisia, encontrava uma maneira de fugir do torpor ao qual me entregava. Constantemente meditava na morte. Esperava sair da vida para que ela não mais me acusasse. Almejei apagar da memória os anos de devassidão, mas a consciência culpada não me permitia abandonar os pensamentos torturantes que me devoravam a alma. Sentia-me num abismo, caindo sempre, faltando-me as forças para gritar. Lembrei-me de Constança, minha mãe, e a ela desejei unir-me, mas seu ideal, verdadeiramente cristão, era muito diverso do meu, trancafiado no cárcere do ressentimento. Por alguns momentos pensei naquele Cristo que anelara seguir. Recordei-me dos dias felizes na companhia do irmão Simplício, mas nada parecia arrancar-me daquele estado de nostalgia e prostração moral. Dessa feita, numa noite, decidi dar cabo de minha vida. Na ilusão de abandonar a consciência culpada, almejando encontrar o irmão Simplicidade, bem como minha mãezinha. Para o meu coração, ambos representavam as virtudes dos céus. Todavia, era bastante covarde e precisava de algo que fosse, naturalmente, indolor, mas o quê? Lembrei-me, então, de certa camponha que, ocasionalmente, entrou em minha igreja com o mesmo intento. Depositou sobre o altar uma substância que dizia ser letal, e no confessionário relatou suas intenções sinistras. Como tocado pela mão de Deus, consegui dissuadi-la, pregando o mais belo discurso que já pronunciei em favor da vida. Em lágrimas, ela abraçou-me, despediu-se feliz e eu recolhi o frasco, guardando-o cuidadosamente. Então, naquela hora, lembrei-me de suas palavras sobre a poção. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Padre, tomando esse líquido morte é certo e imperceptível o veneno faz dormir e depois diminui lentamente a vitalidade até fazer parar o coração. Era definitivamente o remédio necessário. Livrar-me-ia da vida sob as bênçãos da morte. Entretanto, quando me preparava para o cumprimento da vontade, algo de muito estranho aconteceu. Lembrei-me de Mateu, meu companheiro de convento, e de sua triste jornada. A afeição no dia de sua morte e as orientações que me deu por meio do abade, nos dias memoráveis de minha convivência com o irmão Simplicidade. Uma espécie de torpor se apoderou de mim e julguei ver Mateu trazendo no semblante um aspecto de repreensão, parecendo ler meus pensamentos. Mateu! Exclamei com temor. Intentei uma frase, no que ele me interrompeu. Não me posso demorar, Pietro. Venho em nome de tua mãe advertir-te acerca de mais essa loucura que desejas empreitar. Porventura esqueceste dos meus sofrimentos e do meu desventurado destino. Não sabes que terei de retornar à terra e padecer pelos erros cometidos reabilitando-me diante da vida. Desejando fugir pelas mãos de Thanatos compliquei-me espiritualmente. A morte é servidora da vida, apenas nos retira de um lugar conduzindo-nos para outro. Ela não é sinônimo de destruição, somos imortais. Somente o corpo denso perece, a alma é indestrutível. Entrega-te ao trabalho, irmão, encontra no Evangelho de Jesus o apoio necessário às boas atividades. Por alguns anos padeci as agruras de um ato impensado. Pietro, por misericórdia, tua mãe santa desceu das alturas implorando-me ajuda e pede-te dediques mais à oração e à prática da caridade. Onde ela está? Indaguei emocionado. No momento, Pietro, executa serviços eminentes em nome de Jesus no seio de nossa igreja. Ela vem de moradas maiores, de planos celestes para socorrer os desgraçados e conduzir os homens de bem. Labora arduamente no Vaticano, inspirando as criaturas ao bom trabalho, na retomada do evangelho primitivo no planeta. Se ela pode estar com tantos, por que não me pode visitar? Perguntei magoado. Para mereceres, diretamente, o concurso de Constança, é necessário trajares a veste nupcial e iluminares teus propósitos pela fé como aprendemos com o irmão Simplicidade. Renova tuas intenções, Pietro, e poderás sentir a presença luminosa de tua Santa Mãe.
Em verdade, Constanza te vem visitar há muitos anos, encontrando-te longe dos propósitos com os quais te comprometeste. Por ti, ela tem intercedido, rogando a Jesus pelo teu despertar. Se cometeres o suicídio, ficarás mais distante de Constanza e do irmão Simplício. Louva a Deus fazendo o bem em toda parte. Não posso, meu caro, transformei-me no monstro que conheces e agora meu único ato de bravura é a morte. Não te sintas assim, continuou inspirado. Aprendi a duras penas e incontáveis sofrimentos que a bravura consiste em enfrentar a vida e não dela ausentar-se. Jesus seja contigo, Pietro. Quando Mateus se desfez na minha frente, fora tomado por susto e tamanha emoção que, inadvertidamente, o precioso frasco albergado em minhas mãos precipitou-se no calçamento, malogrando minhas intenções. O amigo e irmão querido salvara-me de mais uma insensatez. Capítulo 19. Suportar o mal. Confesso, diante de minha própria consciência, esta reencarnação, ora narrada sob o peso da culpa e do arrependimento, foi para mim um período de expiação e provas que eu não soube levar a termo. Deveria ter me matriculado no trabalho reparador e a superação de minhas tendências infelizes. Contudo, sou de personalidade forte, dinâmica, de espírito empreendedor, e a vida que me impuseram era contrária à natureza de caráter que cultivara durante várias existências corpóreas. Daí, sofrer as mais diversas desventuras e os mais variados dissabores, tentando compreender-me. Faltava-me a teoria da reencarnação tão bem apresentada pela filosofia espírita. Mas, longe de conhecer a verdade e entregue às próprias emoções, ambicionava agredir o mundo. O bem que vi aqueles a quem eu amava fazer gerou dramas terríveis. O amor do minha mãe devotada ao meu pai, sua submissão e dedicação extrema, para quê? O irmão Simplicidade, com seus discursos celestes e a bondade de um santo, ganhou a fogueira auxiliar Salvatore. Havia em mim um conflito interno entre o bem e o mal. Inicialmente, duas vertentes antagônicas e presentes na humanidade. Compreenderia, mais tarde, sob o jugo dos sofrimentos como resultado de minhas ações, que o Criador não construiu o mal, o homem ignorante das verdades eternas, convocado a escalar sua própria jornada evolutiva, encontra na falta de conhecimento e habilidades espirituais os primeiros tropeços que, pela lei de reparação, o fará, obrigatoriamente, retornar ao caminho que conduz a Deus. Contudo, nestas confissões registro as minhas angústias, as de um espírito em regime de reabilitação. Com efeito, passei vários anos justificando-me diante dos meus desatinos, evocando pensadores e doutrinas que pudessem validar minhas equivocadas intenções. Possuía sonhos terríveis, alucinações das mais sombrias, como se aqueles que por mim foram lesados retornassem do reino das sombras para atormentar-me. Não fui possuído como Salvatore, o prior de nosso convento, mas, perseguido e amaldiçoado em sonhos por Albino e a mulher que conduze, arbitrariamente, a fogueira. Seria ela a assombração dos meus mais terríveis dias. Eventualmente, sonhava com Mateu rogando-me abandonasse os sentimentos de rancor que me atavam às almas imperfeitas do mundo dos espíritos. Exultava com a bondade estimulando-me ao mesmo caminho. Todavia, aproximava-me do cinquentenário e sentia-me cansado e desolado. Desejava a morte por companheira, mas temia reencontrar os adversários que se opuseram a mim nessa referida existência. Com isso, confesso, desde que vim ao mundo o medo do desconhecido conviveu comigo. Sempre algo parecia ameaçar-me como se alguma coisa muito grave eu devesse aos homens. Somente mais tarde, aqui, na esfera dos espíritos, após séculos de transtornos morais, saberia a verdadeira causa da minha desventura. No contato com entidades angélicas, com espíritos comprometidos com a bondade, compreenderia, a duras penas, que ao homem em ascensão não basta apenas fazer o bem, é imperioso saber suportar o mal. Capítulo 20. Nem mesmo Ésquilo. Confesso, durante anos de exercício do sacerdócio, sob a exploração do confessionário, adquiri muitos bens,
conferidos graças à minha autoridade eclesiástica. Quantas propriedades e pedras preciosas angariara prometendo o reino dos céus aos moribundos. Esses me doavam, particularmente, a fortuna que não poderiam administrar do outro lado da vida. Em minha alma, havia apenas um desejo: oferecer, ao filho, concedido por ventre alheio, minha generosa herança. Amadeus Justus, o rapaz enviado por mim a Roma, agora deveria conquistar a láurea pelos estudos defendidos nos núcleos eminentes do saber daquela cidade. Um dia, para minha surpresa e gratidão, enviou-me preciosa missiva comunicando sua chegada para breve. Dessa feita, ordenei a um escriba de fidúcia que todos os meus bens deveriam, após minha morte, ser confiados a Amadeus Justus, a fim de conduzir sua vida à plenitude e aventura. Imaginava se casaria com bela e formosa moça, constituindo linda família, e que seus descendentes falariam com alegria e satisfação de minha memória. Num dia de céu borrascoso e de clima frio, em que a neve alvejava o pináculo dos cerros e o sopé das montanhas, substituindo a virente vegetação da primavera, os criados comunicaram-me a chegada dele. Exultei de alegria e satisfação. Amadeus Justus, meu filho, era definitivamente um homem feito, transformara-se, não mais um menino imberbe, mas um rapagão pronto para enfrentar a vida. Surpreendi-me com o homem que o acompanhara. Não me comunicara acerca do amigo que trouxera. Entretanto, pela minha alegria não apresentei importância ao estranho de olhar sinistro. Após a refeição, acolhidos na grande biblioteca, diante das obras nobres dos autores gregos e latinos, apresentei-lhe valoroso documento, conferindo-lhe toda a fortuna, clandestinamente amealhada durante décadas de exploração popular. O rapaz abraçou-me intensamente, expressando grande júbilo, no que completou dizendo: como poderei expressar minha gratidão por tamanha generosidade? Perguntou num sorriso de satisfação. Como e por que te afeiçoaste a mim, concedendo-me as mais nobres das bênçãos, as ciências e as letras? Acaso sou fruto de alguma promessa, querido padre? Não, filho meu, és apenas o meu único ato de bondade verdadeira nesta vida. Quando olho para ti, vejo nos teus olhos safíricos a presença de um inesquecível amigo e mestre que muito me auxiliou a entender verdadeiramente a Jesus. Assim, caríssimo, representas a parte positiva e cristã do meu coração. E a mim não deves nada. Tudo quanto te oferto faço com infinita satisfação, conduzindo-te a uma vida de alegria jamais alcançada, por mim, nesta existência. Sabe, filho, meu coração encontrou verdadeiramente a paz quando te conheceu. Abraçamo-nos e a emoção paternal possuiu-me. Contudo, o filho que representava as minhas esperanças, trazia intenções ocultas e inimagináveis para mim. Na manhã imediata, o amigo que trouxera, e que fora dignamente hospedado, despediu-se alegando desenvolver tarefas e negócios familiares. Tomamos a refeição matinal e, com gentileza dissimulada, abraçou-me. O dia dobrou-se feliz e absolutamente festivo. Amadeus Justus falou-me de todas as suas conquistas e aquisições intelectuais. Era ele um homem adorável. Dominava as mitologias grega, romana, nórdica, egípcia, hindu, persa além dos idiomas clássicos. Entendia perfeitamente da política romana, dos poderes do Vaticano e dissertava com autoridade a ponto de emocionar-me com os seus relatos precisos. Ao anoitecer, despedimo-nos para o repouso. O filho querido osculou-me a face sofredora, porém, regozijada por aqueles momentos, com sinistra intenção que eu jamais suspeitei. Recolhi-me e, quando o sino badalou às primeiras horas da madrugada, ouvi o barulho da tranca da fechadura da porta de minha alcova. Não estava no claustro, porque viver confinado. Quem estaria trancando-me, em meu próprio aposento? Quando virei-me no leito, triste constatação, sob o bruxulear de alguns círios, dois vultos negros aos pés da cama a espreitar-me. Aterrorizado, esbocei um grito, mas, alguém disse no imperativo,
ameaçando-me. Cala-te. Na verdade, era o amigo do meu filho adotivo que me viera assassinar. Desembainhou um punhal sem piedade e estocou-me por várias vezes o estômago e o ventre. Tentei uma luta corporal, mas o rapaz era hábil e hercúleo. De nada adiantaria. Quando quedei-me exausto vi, iluminado pela chama de uma candeia que trazia sinistra, o semblante frio de Amadeus. Julguei que viera para socorrer-me e gritei sufocado pela dor. Ama. Deus. Filho. Socorre-me. Ele aproximou-se com vagar. Ajoelhou-se ao lado do meu corpo que se esvaía em sangue, segurou-me com a destra forte pelos cabelos levemente alvejados, e num repuxo falou-me irado. Não me chame de filho, criatura diabólica. Cão infame, porventura acreditaste que nutria por ti algum afeto? Nunca. Sempre interessei-me pelos teus bens e agora me compete tomar o que é meu por direito. Teu nome sempre envergonhou-me. Todos sabem o quanto és desprezível e que Dom Domênico te protege. Pois ouve, o bispo, teu sórdido amante, fora assassinado por encomenda. Interceptei todas as epístolas que te poderiam informar do ocorrido, e agora que não dispões mais do teu protetor, eu vim em busca de retaliação. Vingança? Perguntei atônito e ofegante, num sopro de vida. Sim, maldito, pois que guardei por ti um ódio incomum. Como sabes, a senhora que para cá me trouxe nos anos de minha infância e apresentou-me como fruto duvidoso de Gioconda Tritano e meu pai, é minha tia madrinha. Sou o filho legítimo da mulher que covardemente mataste, dela abusando em teu confessionário. Quando em visita, antes daqueles tristes acontecimentos, várias vezes eu a ouvi chamar teu nome com ódio e, um dia antes de sua morte, ela contou-me seus dissabores e me fez jurar que a vingaria. Estou cumprindo minha promessa. Arrancaste os dias felizes de minha vida, assassinaste aquela que me trouxe ao mundo, impediste que eu a amasse e lhe retribuísse as blandícias que me ofertou. Cão demoníaco, chacal abominável, teu lugar é no Averno. Como podes falar de amor tendo tantos crimes em tua consciência? E aproximando-se mais, esputou-me com asco inúmeras vezes, continuando a seguir. Sempre soube da tua história. Enquanto julgavas que o teu segredo fora destruído na fogueira maldita em que incineraste minha madre, organizava minha vingança lenta e astutamente. Amadeus Justus. Não foi esse o nome que me deste? Amar a Deus com justiça. Então, represento a jurisprudência divina, livrando o mundo de tua ignóbil presença. Não te alegraste ouvindo o fragor das achas lávicas, tragando o corpo de minha mãe. Não te regozijaste com os brados mortificantes da vítima, clamando-te por piedade e justiça. Não te fizeste esconso diante da verdade? Com qual autoridade, anomalia humana, ergueste o braço iníquo, diabólico e criminoso, acendendo a pira alucinante que arrebatou Gioconda de mim, num execrável lumaréu de egoísmo e perversidade? Agora, mísera criatura, recebe a paga pela tua tirania. E aproveitando-se do meu estado de fraqueza, vendo o meu corpo hirto, pegou do punhal, que o amigo fixou em meu ventre, e com força descomunal cravou-me próximo ao coração enquanto dizia em fúria. Morre, porco. Velho imundo, sodomita evádio, adonista tunante. Com a mão livre da candeia que caiu silenciosa, tampou-me a boca para que meu último grito não fosse ouvido. Nesse interim, naqueles segundos ínfimos que jamais se apagam de nossa mente, lembro-me de ver quando o candil deslizou de sua mão caindo sobre meu corpo, espalhando o líquido comburente pela peça felpada que me cobria o vaso físico, espraiando-se rapidamente em furiosas labaredas. Num atino converti-me em tocha humana, meu aposento incendiou-se e os assassinos, desgovernados e temerosos, vendo que o plano fora além do esperado, assustaram-se durante a fuga. Desesperados, não conseguiam encontrar a chave da porta da alcova, por eles mesmos trancada, que se perdera, provavelmente, durante a tentativa de luta corporal. Enquanto isso, o fogo consumia-me com voracidade,
Além dos falbalás de veludo rubro, as alfombras volumosas que ornavam o calçamento. O dossel, guarnecido de franjas do leito de ébano, precipitara-se afogueado. O espaldar de glamuroso sólio converteu-se em achote flamívomo. O lenho, sustentáculo do edifício, desabolavoso e ardente, como se Hefestos, nécio e iracundo, nos consumisse. Mas, durante a barafunda de Vulcano, os rapazes foram surpreendidos por rutilantes labaredas e grossas chusmas de caligem que os fizeram, ironicamente, cair, sufocados, a poucos passos da porta de saída. Alcançados e devorados pelas chamas rubras de insensatez, os assassinos morreram, juntamente com a vítima, como se a vida lecionasse, de maneira prática, que o ódio e a vingança geram mais horror e mais retaliação, num ciclo que prende e encarcera os espíritos pouco desenvolvidos, uns aos outros, até que o perdão e a prática do bem os libertem rumo à felicidade. Assim, pelos braços da violência, a morte arrancou-me da vida física, conduzindo-me para o tártaro moral que eu mesmo edificara, constituindo, em minhas confissões, o mais triste conto de horror, o mais perverso drama, a mais funesta das tragédias, que nem mesmo Ésquilo seria capaz de compor. Não confundas os representantes de Jesus no mundo com o próprio Cristo, meu filho. Os homens terão de trabalhar muito para recompor as atrocidades cometidas em nome do Evangelho. Prepara-te, meu filho, saberás, agora, a verdade. Sim, minha mãe, a verdade. Aguça os teus ouvidos e acompanha as minhas palavras. Capítulo 21. O despertar. Ainda reservo na memória atormentada os olhos de fogo de Amadeus Geustos. Senti na pele o peso sôfrego da traição, a algidez do castigo e a violência cáustica das labaredas. Lembro-me, com ojeriza, da sica penetrando meu peito opresso. Rememoro, com horror, de meu resfolegar agônico, enquanto as flamas impiedosas apoderavam-se do meu corpo retorcido em estertores de suplício. Meus olhos apagaram-se entrando em profunda e longa escuridão. Não sei quanto tempo se passou, mas, quando voltei à consciência estava no mesmo ambiente, mas agora a casa luxuosa em que vivi durante anos, anexa à igreja soberana, estava destruída. Permanecia, de modo misterioso, atado num charco de cinzas, que ainda me parecia fumegante. Sentia a verdadeira paura, jamais imaginei sofrer algo assim. Pensei delirar, por momentos via meu físico retótil e deformado, por outras vezes o sangue rubro a correr-me das entranhas laceradas pelo sabre iníquo. Inevitavelmente, sabia-me morto, segundo a organização biológica, e meu espírito tornara-se cativo das próprias atitudes morais. Nessa hora ouvi passos pelos escombros, como se alguém me viesse socorrer, chamavam meu nome, seguido de estrondosas gargalhadas. Ouvi o farejar bufante de galgos ou alãos ferozes. Inesperadamente, dando-me a impressão de poderosa avalanche, escutei os ruídos de vigas e caliças. Não sei explicar como isso se sucedeu. Em seguida divisei, sem acreditar, a presença maldita de Albino Ciprione lançando no ambiente, carregado e funesto, risos estrepitosos, ensurdecedores. Administrava 2 terríveis mastins coleirados e guiados por portentosos grilhões. Com um sinal fez com que as bestas se calassem e sua voz horríssona ribombou em minha alma, bramindo. Bem-vindo ao mundo dos mortos, Pietro. Para ti o dia do juízo chegou, sem direito à parúzia. Assassino covarde. Pagaste na terra os crimes que cometeste contra mim. Encontraste um sicário à altura das tuas atrocidades. Sofrerás agora a nossa retaliação. Tuas atitudes ímpias não ficarão sem resposta. Conhecerás as torturas terríveis de nossos sítios, as punições torpes aplicáveis nessas paragens aos traidores da igreja. Como vês, Pietro, continuamos com o poder até depois da morte. Gargalhadeando estronamente, desatou as coleiras das feras que, de imediato, prostraram-se aos seus pés, pegou de um dos grilhões e, com ímpia crueldade, atou-me ao pescoço,
convertendo-me em desprezível animal. Constrangeu-me a andar feito um canas tetrápode. Puxou-me pelas entranhas dos escombros, cantando os hinos de nosso velho mosteiro, perturbando meus pensamentos. Ladeavam-me as feras loquazes, como atalaias de cântropos e licumanos, apavorando-me a cada passo. Levou-me para fora da casa destruída e fez-me ver uma das cenas mais amargas de minha vida. Não sei ao certo quanto tempo havia se passado, mas a casa nunca foi reconstruída e, periodicamente, os antigos fiéis reuniam-se defronte ao edifício aniquilado e lançavam mancheias de sal sobre a terra fumegada e os destroços encarquilhados, maldizendo meu nome. Desprezível cena. Ouvir, depois de morto, os comentários dos vivos sobre a personalidade, cuja alma jaz no mundo dos espíritos, é coisa medonha e torturante. Trouxe as mãos aos ouvidos quando as feras ladraram, obrigando-me a plantá-las no solo, imitando-lhes a natureza bestial. Albino, na estróina que o caracterizava, aproximou-se, fitou-me com ira e esbofeteou-me, com tamanha violência, fazendo-me perder, de novo, os sentidos. Mais tarde eu acordei sob os bufantes focinhos dos negros mastins, que se alternavam entre dentes afiados e um surdo resmonear ameaçador. Ataram-me a um poste inquisitorial, formaram, como de costume, o Tribunal da Santa Inquisição, e para meu espanto, Domênico ainda o presidia. Tomaram o poder os antigos, cujos corpos apodreceram na terra, continuando, aparentemente, sua tirania do outro lado da vida. Então, sob severas ordens do bispo inquisidor, chamaram os acusadores. Tentei apelar mas, iludido por Ciprione, julgava que eu havia traído e assassinado. Imaginava-me num pesadelo torpe, mas era pura realidade. Inesperadamente, estranha entidade apareceu. Rômulo Augustus, meu pai. Era o mesmo homem desprezível de sempre, mas agora parecia ter perdido a autonomia, numa espécie de fanatismo ou alucinação. Aproximou-se, olhou-me, e com mão de ferro segurou minha cabeça que insistia em pender e, sustentando-a pelos cabelos, desferiu estas terríveis palavras. E agora, filho da vergonha, coração empedernido, déspota, cretino, parricida dos infernos. Bem-vindo ao Hades, Plutão cedeu-me a vez no julgamento de tua alma maldita. Agora que sabemos sobreviver à morte do corpo denso, conhecemos a outra vida a qual fomos entregues pela própria consciência. Este tribunal, filho da desventura, por unanimidade já te condenou nestas paragens. As leis são executadas pelos dominicanos e os senhores que aqui estão acusam-te de traição e heresia, assassinato e abuso dos necessitados. Por isso, filho da escória, eu não te condeno ao inferno eterno, que agora sabemos não existir, mas aos exércitos das sombras, que prosseguem por toda parte defendendo os interesses daqueles que não alcançaram a luz. Eu te condeno, alma desventurosa, à fogueira do sofrimento moral e a anos de trabalhos forçados servindo às inteligências que nos administram os propósitos e asseguram o local em que vivemos. Embora a maldade que ainda o caracterizava, Rômulo parecia, de alguma forma, estar com a mente afetada, uma vez que agia com reverência aos senhores que o condenaram, desconhecendo, talvez, que seu filho fora, apenas, mais uma peça do jogo de interesses dos senhores de Roma. Fez pequena pausa nas suas acusações, no momento em que tresloucada entidade se apresentou. Tratava-se de Gioconda, a mulher que fora por mim conduzida à fogueira. Aproximou-se e esbofeteou-me a face extenuada. Lançou um silvo pavoroso que me fez tremer o coração traspassado pelo punhal das acusações. Depois se perdeu em loucas gargalhadas. Escravidão para um tirano, gritava ela. Vê, disse-me apontando o próprio corpo desfigurado pelas chamas. Vê as marcas que me deixaste. Ouve, filho de Beelzebu, eu te perseguirei até a eternidade. Nunca terás paz, pois que eu serei eternamente a tua sombra, o teu espelho, refletindo o monstro que és. Condenou-te à escravidão serviu nas galerias lúgubres das hostes funestas. Eu te condeno, Pietro, à servidão eterna.
Dessa feita, senti-me arrastado por uma multidão incontrolável de espíritos altamente atormentados. Diante do tribunal que se ergueu, obrigando-me à escravidão servil, ouvi as casquinadas e as vozes perversas amaldiçoando-me até a 100ª geração. Capítulo 22. Escravidão. As sombras tragaram-me para regiões inóspitas. Eu trazia o pensamento confuso, esperava encontrar o irmão Simplicidade como arauto que viesse dos seus resgatar-me. Tencionei encontrar Constança, mas nenhuma oração fora capaz de pronunciar. Todos os meus pensamentos torturavam-me, uma fila de acusadores, periodicamente, se formava. Traziam o dedo em riste e vociferavam inculpações sem fim, das quais, eu mesmo, não me recordava e para as quais não possuía forças de rebater. Juconda, de ferocidade lupina, permanecia assombrando-me, pronunciando duestos e vitupérios. Frequentemente, apresentava-se de face queimada e corpo deformado como a acusar-me, diuturnamente, do atentado contra ela cometido. Minha cabeça mais parecia um turbilhão de imputações em que a remissão estava longe de chegar. Padeci vários anos, tendo a mente torturada pela faina dos adversários que cultivei no urbe e que me vieram receber no limiar da nova vida. Lentamente, perdi a memória de mim mesmo sob o peso daqueles que me aprisionaram e das severas punições. Minhas lembranças desapareceram como brumas agitadas pelo favor do esquecimento. Agora, estava praticamente submetido ao jugo da perfídia, sorvendo no cálice da loucura, recolhendo, pó mortem, toda a inconsequência que semei. Perdi-me num turbilhão de acontecimentos. Levado às esferas políticas do Vaticano, presenciei a corrupção de ministros do Senhor. Aproveitavam-se do meu desequilíbrio e, guiado por fios intangíveis, como se fosse um títere, colocavam-me ao lado de personagens políticos da religião romana, para que os meus pensamentos atormentados os ferissem de alguma maneira. Oportunamente, instalaram-me ao rumo de um cardeal que o desejavam retirar do poder. Minhas vibrações densas o atingiram e seu corpo respondeu com severas contrações musculares à semelhança de espasmos violentos, interpretados, interesseiramente, como a atuação dos demônios. O cardeal fora afastado e poderosa corrente política desarticulada. Avistei, portanto, diversos ministros romanos substituídos segundo os interesses das sombras. Acompanhei a queda e o surgimento de papas e compus equipe de várias almas infelizes, responsáveis por recepcionar os desafortunados do lado de cá. Dessa feita, presenciei quando a igreja passou por horas de trevas e provações. Notei o movimento de Martinho Lutero, quase enlouqueci na noite de São Bartolomeu e acompanhei os primeiros e pálidos raios do iluminismo. Conheci o suceder do tempo como se Cronos me houvesse aprisionado em sua divina ampulheta, sem de fato perceber que minha psique estava perdida no tempo e no espaço. Então, na Revolução Francesa, observei os sinistros acontecimentos do 14 de julho, o hediondo movimento de almas revoltadas e ligadas ao poder da igreja ao que servi. Padres, bispos, cardeais e papas, já desencarnados, formaram violento exército, preocupados com o surgimento do Paráclito. Capítulo 23. Ameaçando o Consolador. Já no século XIX, em que a América do Norte e a Europa foram sacudidas por fenômenos psíquicos, engendramos planos para confundir os seguidores do Consolador. Divisávamos muitos dos nossos, reencarnados, servindo nas fileiras da nova fé. A ciência fulgurava na terra como o sol, flamível e impiedoso, destruindo as crendices triviais, conduzindo os homens à verdade. Os dogmas romanos eram derrubados pelos coriscantes argumentos da razão. Os pensadores da época construíam, com certa liberdade, os novos conceitos sobre o homem. Acompanhei, assombrado, toda a transição que defendia os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, favorecendo o alvedrio do pensamento. Repentinamente, como se vozes celestes enchessem os céus de encanto e como se os anjos do Criador descessem de esferas maiores e tocassem a terra,
Vimos os astros gotejarem do firmamento e, à semelhança de estrelas cadentes, os exércitos do Senhor, quais as virtudes dos céus, marcharam impávidos em direção à antiga Gália, semeando, o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos. As entranhas mais profundas de nossa organização abalaram-se e o mundo dos vivos, agora, era definitivamente informado sobre o mundo dos mortos. A terra das ideias antigas tremeu com violência rachando as sepulturas, o falso sol das vaidades eclipsou-se, cheirando a escuridão vergonhosa dos ignorantes e confundindo os orgulhosos. Rasgou-se o véu da falsidade e o Santo dos Santos mostrou-se aos homens sem a hipocrisia das criaturas. A cruz não mais serviria aos interesses políticos, mas simbolizaria a essência do trabalho renovador de toda a humanidade. Uma apostasia moral e individual espalhara-se pelo mundo, convidando o homem à reflexão. Não seria justo compartilhar com o povo ensinamentos escondidos durante séculos. Era preciso coibir. E a Igreja da Terra foi subjugada pela Igreja das Sombras, incitando os homens contra a nova doutrina. Sem saber como ou porquê, fui tomado de ira e fúria. Pregadores destacados de nosso movimento, célebres pela retórica, convenciam-nos da perversidade daquele movimento, da ilusão que recairá sobre o planeta. Loucos guiando loucos, cegos conduzindo cegos. Cada vez mais legiões se organizavam para destruir a revelação. Reconhecendo a impossibilidade de aniquilar a verdade, pensou-se em mesclá-la e confundi-la com a nossa doutrina. Encontrei muitos dos meus inimigos, ocultos em corpos novos, no trabalho de renovação moral a serviço do Consolador, por isso crescia meu desatino contra aquele Cristo que se me apresentava de forma variada, encarcerando-me em suas ideias. Há quantos séculos eu combatia sem dele me desligar. Mais tarde, o nome de Allan Kardec seria por nós ridicularizado e perseguido. Se pudéssemos, nós mesmos o conduziríamos ao patíbulo e à pira da Inquisição. Nesse movimento fui constrangido a lutar perdido em mim mesmo, nas décadas que corriam céleres sem que eu as pudesse refrear e delas tivesse noção, mergulhado numa espécie de pesadelo sem fim, com vertigens inimagináveis, contribuindo com o tumulto da doutrina que ora abraço. Com o tempo, vários dos meus adversários retornaram ao plano da carne, outros perdoaram-me e muitos continuam nutrindo por mim desdém e perseguição. Inscreveram-me, desse modo, nas hostes perturbadoras das atividades dos seguidores da doutrina codificada pelo professor Rivail. Eu notava as casas espíritas de maneira diversa como hoje enxergo, porque entre vários dos seus partícipes eu identifiquei muitos daqueles que ombrearam comigo, cuja autorização não me foi concedida para registrá-los nestas páginas. Na insensateza que me entregara, a casa espírita figurava-se minha velha igreja que servi e a qual escravizou-me e, sem ter o juízo perfeito, matriculei-me na perturbação de médiuns, dirigentes e colaboradores da causa do bem. Posteriormente, saberia dominado por atuação magnética, hipnótica, vendo somente o que os meus senhores julgavam conveniente para alcançar os seus objetivos. Perambulei de senos sem fim, desviando tarefeiros, tumultuando ambientes, afastando sensitivos, como estava acostumado a fazer na igreja dos imperadores. Iniciei jogos políticos, disputas de poder, intrigas, maldades e desvios de comportamento, assediando almas incautas para, mais tarde, despertar desse doloroso engano. Daí, tornei-me, em linguagem espírita, um obsessor especializado em tumultuar o trabalho do Cristo. Ainda o estigma da casa paterna atormentava-me. Aquele Cristo atado ao poste da crucificação, de algum modo, ainda me repugnava. Eu o odiava, séculos depois, com a mesma ferocidade que o abjurava no início dos meus sofrimentos. Mas, como não existe mal eterno, um dia isso tudo me levaria ao entendimento de mim mesmo. Capítulo 24. A vós. Após sofrer os mais terríveis reveses, depois de padecer centenas de anos na escravidão com a mente tomada de ideias descabidas, aportei na referida casa espírita que me libertou.
Processava-se uma reunião de intercâmbio mediúnico com objetivos de socorro e amparo de entidades sofredoras como eu, mas naquele período os via como êmulos da igreja. A sala estava absolutamente tomada pelo respeito. Havia um sentimento sacro e verdadeiro. Aproximei-me de punhos cerrados, tentando aniquilar o ambiente, mas uma força, desconhecida, impulsionou-me para junto do médium que ora grafa estas palavras. De alguma maneira eu o reconheci porque encontrei, em sua alma, um vocabulário oculto, próprio dos que frequentamos os mesmos bancos. Uma voz, é só do que me lembro, doce e suave, penetrou minha alma. Igualmente a identifiquei e neguei acreditar. Referir-me a essa voz e aos laços que nos atam mereceria longa e emocionante narrativa, sustada por espíritos maiores que me conduzem na produção deste trabalho. Atordoado, fiz de tudo para que a voz não me vencesse. Julguei enlouquecer mais uma vez. O destino. Creio seja a entidade simbólica ocultando a lei divina que nos impõe encontros e reencontros, alternados, objetivando crescimento e reparação, amor e amizades universais. À medida que o diálogo se processava e a voz com sentimento sincero e a nobreza de propósitos de uma imperatriz penetravam meu espírito, minha mente, antes confusa, passava a recuperar lampejos de recordações. Sentia-me envolvido por blandícios dantes insensíveis. Agora, atado à fraternidade que me irmanava, não possuía forças para do grupo desvencilhar-me. A cada reunião, sofria um misto de amor e cólera, dor e simpatia. Capítulo 25. Tentativa de libertação. Permanecia ligado ao médium, sentindo-me vivo. De certa forma podia administrar-lhe as emoções e os instintos que reagia muito bem aos meus pensamentos, todavia, repentinamente, como se uma barreira de ferro me fosse colocada pelo próprio intérprete, sustando meus objetivos, desconcertei-me e quedei. Aprendi, então, que os medianeiros educados têm perfeito controle sobre si mesmos, administrando-nos as atitudes, submetendo-nos, magneticamente, à sua disciplina, necessária para qualquer trabalho de socorro e esclarecimento. Assim, enfermo da alma, como me encontrava, blasfemei, ameacei, ofendi, exigi, pois que reconhecia muitos ex-padres reencarnados em corpos de homens e mulheres, compondo o grupo de espíritas que formava aquela casa e a reunião a que me submeti. Dessa forma, descontrolado, não conseguia enxergar a verdade que me buscava a cada segundo. Foi assim que, repentinamente, como se as paredes desaparecessem, vi apenas o longo corredor que caracteriza a nossa casa espírita. Surpreendi-me quando enxerguei um homem, até aquele momento desconhecido para mim, vestido e ornado como sumo pontífice. O cetro áureo à destra, a mitra dourada à cabeça, apontando para o firmamento, estendida, com duas faixas sobre as espáduas, mostravam a estola verde garrida à vestimenta alva. Emocionei-me, pensando tratar-se da glória celeste honrando-me com as benesses dos céus. Mas, repentinamente, o grão-sacerdote fitou-me de maneira especialíssima, entremostrou um fulgente sorriso e todos os paramentos que o caracterizavam como sumo pontífice da igreja desfizeram-se paulatinamente ao solo ladrilhado do longo corredor de nossa casa, como se consumidos e devorados por misteriosas forças. Envergava, sob aquele fausto, apenas uma túnica discretíssima. Suspendeu de maneira muito nobre e vi seus cândidos e descalçados pés tocando os ladrilhos, da aparência do topázio e guarnecidos, geometricamente, com losangos da cor da grená. Estacou as portas da sala em que me suportavam e sorriu luminosamente. De imediato o reconheci. Irmão Simplício. Contudo, minha memória estava confusa e a imagem daquele santo não mais fez sentido, apagando-se em minha mente. Mas a veneranda entidade aproximou-se e parecendo envolver a voz falou-me com profundo respeito e carinho, que meu imo, mesmo sem o auxílio de Mnemosine, o identificou, pois contrário às lembranças, meu coração amou de tal forma que não pude fugir diante de sua autoridade moral e, conduzido pela imperatriz, que, em tudo,
guiava-me com sua voz canora e autoridade de princípios. Desprendi-me do médium. Antes que a reunião findasse, recordo-me de esbravejar. Se ele havia se revestido de tamanha autoridade eclesiástica, se já ocupara a cadeira de São Pedro, por que abandonou o poder? Mas, diante de sua fisionomia iluminada, evadi temeroso e covarde. Aquela noite, porém, reportou-me a momentos felizes. Trazia por tarefa impedir o movimento da terceira revelação. Da cúpula da religião dos imperadores partiam ordens para confundirmos o Consolador, se de tudo não fosse possível aniquilá-lo, pelo menos, desviá-lo. Assim, vi-me, novamente escravizado pelas hostes das trevas. Os sacerdotes da iniquidade arrebatavam-me em tarefas sofredoras, mas aquela presença do irmão Simplício, sem que os tarefeiros do centro notassem, comovera-me e sensibilizara-me. Não me recordara dos acontecimentos integralmente, mas de algum modo despertei não mais agindo de maneira mecânica como anteriormente. Uma espécie de lucidez invadiu-me, fazendo a realidade em que vivia incomodar-me. Dessa feita, deambulava entre meus superiores desencanados, contribuindo para confundir verdades, aguardando dias melhores. Fixei-me naquela imagem a ideia de um sumo pontífice abandonar todo o luxo e poder de nossa igreja modificara-me profundamente os pensamentos. Aquele homem, ligado de alguma maneira ao meu passado, fazia com que sentimentos sublimes e longamente adormecidos saltassem de meu coração, buscando esse sentido maior de espiritualidade. Todavia, alguma coisa me impedia de entregar-me por completo às entidades angélicas que, desde aquele encontro, ladeavam-me invisivelmente. A casa espírita que me libertou por definitivo converter-se em poderoso ponto de apoio, verdadeiro lume de esperanças aos falidos do mundo. Mas minha alma sofredora e perturbada não conseguia ir além do desejo de abandonar as trevas. Era apenas uma informação intelectual, faltava-me, como sempre, a firme vontade que lecionou o apóstolo Paulo. Como abandonar os olhos pesados a que alude o Evangelho? Como sair de mim mesmo, se estava sob o peso das sombras a abafar-me as melhores intenções? Dessa feita, sofri o peso de minha própria insensatez. O pensamento adormecido e, ao mesmo tempo, dominado pelas trevas, obrigava-me a marchar pelo torpe exército de perseguição espiritual. Diuturnamente, ligava-me a falanges responsáveis por atormentar a causa do Consolador. Acompanhei inúmeros espíritos dedicados à bancarrota dos que se matriculavam na messe do Senhor, tendo apenas a intenção de servir, mas inoperantes quanto à firme vontade de colocar o Evangelho em prática. Eram eles as peças principais para os inimigos da luz, que buscavam, nesses companheiros, motivo para convertê-los em pedra de tropeço. À semelhança do apóstolo Pedro, eu me sentia arrependido pelas vezes em que neguei o Cristo, entregando-me à subjugação dos inimigos da verdade. Contudo, jazia numa outra realidade de vida, sob a presença de entidades austeras e a vigilância ininterrupta de Albino Ciprione. Este último tornou-se minha sombra, tomava de uma gargalheira, atava-me o pescoço, puxava-me com férreas amarras, guiando-me por ambientes sinistros como um desventurado e enlouquecido animal. Sua visão, porém, alternava-se. De quando em quando, elevava as mãos deformadas aos olhos e urrava ensandecido de dor, permanecendo cego por horas incontáveis, para, depois, retomar parcialmente a visão. Essa cena aletéia repetiu-se em inúmeras ocasiões, permitindo-me julgar fosse o tormento de Albino, por vezes, piores que os meus. Infinitos casos de obsessão receberam o meu concurso, agravando a vida de inúmeros tarefeiros do Senhor. Como que envolvido pelas torpes intenções das sombras, perambulei como um lunático até o dia de minha difícil libertação. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 26. Auxílio. Corriam os dias do ano de 2001 a.C., aproximadamente, segundo informações que recolhi aqui na Vida do Infinito,
Quando em devotada reunião familiar encontrei aqueles a quem perseguia, em íntima relação de estudo e vivência do Espiritismo. Companheiros devotados na prática do Evangelho reuniam-se para viver a simplicidade do cristianismo na sua mais pura essência. Nessa oportunidade, recordo-me, estava confinado em regiões de trevas e sofrimentos. Repentinamente, fui tomado por aquela saudade. Revi a figura do sumo pontífice a despir-se de todas as honrarias peculiares ao sucessor de São Pedro, segundo a concepção da Igreja dos Imperadores. Inesperadamente, aquela imagem trouxe-me a figura querida do irmão Simplício. Ali mesmo, nas trevas, dei-me conta, parcialmente livre das entranhas sofredoras da memória atormentada, que parecia ressurgir após noite densa e tempestuosa. Enjaulado feito um mastim, rememorei a presença do irmão Simplicidade, o dia terrível de sua morte e o meu regresso para o mundo dos espíritos. Tomado pelas mais sagradas emoções, clamei: Irmão Simplício, desce das alturas e salva-me. Senhor Jesus, perdoaste aqueles que te ataram ao poste iníquo, deste da tua compreensão a Judas, Pedro e Tomé. Estou longe de ser um teu apóstolo, mas aceita-me na condição de alma falida e sofredora. Se isso não for possível, te peço, Senhor, que me aniquiles por completo, porque prefiro, 1000 vezes, o nada a permanecer nesta loucura em que me encontro. Prefiro padecer as chamas do leteu mitográfico a ficar preso às lembranças do passado. Nesse instante, tomado pelas lágrimas, aprisionado em terrível enxovia, lobriguei uma pequena luz, e escutei a tranca do cárcere se desfazer e sem identificar quem entrava, ajoelhei-me distendendo o pescoço à espera dos grilhões. Pensava ser convocado para mais um caso de perseguição espiritual. Tomado de medo, descerrei os olhos e, vencendo a escuridão desfeita por discreto lume, reconheci, era o irmão Simplício. Minha mente estava obnubilada, focos de lembranças me faziam reconhecer nele o pai devotado e o amigo fiel que os homens e o tempo afastaram de mim. Agora, diante da verdade, ele abrira os braços e sorrira. Enlacei-me ao seu coração e naquela hora sublime vi-me diante do amor. Almejei falar, mas tomado por alguma força misteriosa, adormeci. Quando retomei a lucidez, estava ligado à mediunidade. As luzes diminuídas e um grupo de pessoas orando por alguns desconhecidos,